Salve família, vamos para mais um vídeo para esse domingo 9 de outubro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para esse domingo separei para vocês 12 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 3 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nesse sábado, 8 de outubro, separei para vocês algumas opções de aposta. Pegamos aqui para vocês uma lista de over 1,5, foram 7 palpites, cravamos 5 e tomamos apenas 2 heads na partida entre Darmstadt e Düsseldorf, não bateu over 1,5. E Jerispor e Besiktas também não bateu over 1,5, foram 5 wins e 2 heads. Pegamos aqui para vocês 4 palpites pela Bundesliga, cravamos 3 e tomamos apenas um head. Deixamos aqui uma opção de aposta Leverkusen e Schalke 04, ambas marcam não bateu, foram 3 wins e um head na Bundesliga. Pegamos aqui para vocês 4 palpites pela La Liga, foram 3 wins e apenas um head. Deixamos aqui uma opção de aposta Raio Vallecano com empate. O Almeria venceu por 3-1, não batemos aqui esse palpite, foram 3 wins e um head na La Liga. Pegamos aqui para vocês 5 palpites pela Premier League, foram 4 wins e apenas um head. Deixamos aqui uma opção de aposta Brighton com empate. Infelizmente o Tottenham venceu fora de casa por 1-0, foram 4 wins e um head pela Premier League. E pegamos aqui para vocês 5 palpites, 3 pelo Campeonato Italiano, cravamos todos os 3, e 2 pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Até o momento do vídeo, esses 2 jogos ainda não foram realizados. Pegamos aqui 2 bilhetes prontos nesse sábado, cravamos aqui os 2 bilhetes prontos, pegamos aqui a tripla, over 2,5, Manchester City e Southampton bateu, over 1,5, Chelsea e Wolves bateu, e Milan com empate bateu. Essa tripla gerou um DD de 2.0, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$200. Pegamos aqui para vocês uma duplinha, Bahia para vencer, o Brusque venceu por 1-0 e ambas marcam Borussia Dortmund e Bayern de Munique bateu, ambas marcam. Essa duplinha gerou um DD de 2.14, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$214. Cravamos os 2 bilhetes prontos desse sábado 8 de outubro de 2022. Para esse domingo também teremos palpites e bilhetes prontos nos stories do Instagram. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize a aposta a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo, vai lá e faça seu cadastro. Também temos um grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse domingo 9 de outubro de 2022. Começando aqui pelo campeonato holandês, na partida entre Feyenoord e Twente. Na classificação, a equipe do Twente é o 5º colocado com 16 pontos em 8 partidas, marcou 15 gols e sofreu 5, tem um saldo positivo de 10. O Feyenoord é o 4º colocado com 17 pontos em 8 partidas, marcou 21 gols e sofreu 10, tem um saldo positivo de 11. Nos últimos 5 jogos em casa do Feyenoord, veio de 3 vitórias seguidas. O Twente, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, Twente venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.70 para a equipe da casa, 4.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Feyenoord bateu, ambas marcam apenas em uma oportunidade. O Twente, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta na linha de gols over 1,5. Agora passando aqui na partida entre Utrecht e Alkmaar. Na classificação, o Alkmaar é o 2º colocado com 20 pontos em 8 partidas, marcou 17 e sofreu 6 gols.
tem um saldo positivo de 11. O Utrecht é o nono colocado com 12 pontos em 8 partidas, marcou 10 e sofreu 10, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Utrecht, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Alkmaar jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2. As odds estão marcando aqui a 2,75 para a equipe da casa, 2,40 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Alkmaar com empate, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela Premier League, na partida entre West Ham e Fulham, na classificação, o West Ham é o 15º colocado com 7 pontos em 8 partidas, marcou 5 gols e sofreu 9 e tinha um saldo negativo de 4. O Fulham é o nono colocado com 11 pontos em 8 partidas, marcou 13 e sofreu 15, tinha um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do West Ham, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fulham jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0. As odds estão marcando aqui a 1,70 para a equipe da casa, 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa do West Ham, bateu over 1,5 em todos os jogos. Como segunda opção de aposta mais arriscado, o West Ham para vencer. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes na casa do West Ham, o West Ham venceu todos os jogos e bateu over 1,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, over 1,5 como segunda opção de aposta, o West Ham para vencer. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Salernitana e Verona, na classificação, a Salernitana é o 14º colocado com 7 pontos em 8 partidas, marcou 10 e sofreu 13 e tem um saldo negativo de 3. O Verona é o 18º colocado com 5 pontos em 8 partidas, marcou 7 e sofreu 15 e tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Salernitana, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Verona jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, a Salernitana venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,40 para a equipe da casa, 2,90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da Salernitana, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. O Verona jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, 2 deles bateram ambas marcam. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 1,5. Agora na partida entre Udinese e Atalanta, na classificação, a equipe da Udinese é o 4º colocado com 19 pontos em 8 partidas, marcou 17 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 9. A Atalanta é o 2º colocado com 20 pontos em 8 partidas, marcou 12 e sofreu 13, tem um saldo positivo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa da Udinese, 24 vitórias e 1 empate. A Atalanta jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, 24 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, a Atalanta venceu fora de casa por 6-2. As odds estão marcando aqui a 2,50 para a equipe da casa, 2,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Udinese com empate, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Internacional e Goiás, na classificação, a equipe do Inter é o 2º colocado com 54 pontos em 30 partidas, marcou 44 e sofreu 26 gols, tem um saldo positivo de 18. O Goiás é o 13º colocado com 38 pontos em 30 partidas, marcou 31 e sofreu 36, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Internacional, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Goiás, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Inter venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,44 para a equipe da casa, 7,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única, over 1,5.
Agora pelo campeonato norueguês, na partida entre Bodø/Glimt e Sandefjord, na classificação, a equipe do Bodø/Glimt é o segundo colocado com 45 pontos em 24 partidas, marcou 60 gols e sofreu 31, tem um saldo positivo de 29. O Sandefjord é o 14º colocado com 23 pontos em 24 partidas, marcou 36 e sofreu 55 gols, tem um saldo negativo de 19. Nos últimos 5 jogos em casa do Bodø/Glimt, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Sandefjord, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 derrotas seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, o Bodø/Glimt venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.14 para a equipe da casa. Eu vou deixar aqui para vocês Bodø/Glimt para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela Premier League, na partida entre Arsenal e Liverpool, na classificação, a equipe do Arsenal é o segundo colocado com 21 pontos em 8 partidas, marcou 20 gols e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 12. O Liverpool é o 10º colocado com 10 pontos em 7 partidas, marcou 18 e sofreu 9 gols, tem um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal, vem de 5 vitórias seguidas. O Liverpool, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Liverpool venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 2.45 para a equipe da casa, 2.62 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Arsenal com empate, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Cremonese e Napoli, na classificação, a Napoli é o líder com 20 pontos em 8 partidas, marcou 18 e sofreu 6 gols, tem um saldo positivo de 12. O Cremonese é o 19º colocado com 3 pontos em 8 partidas, marcou 6 gols e sofreu 15, tem um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Cremonese, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A Napoli, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 3-3. As odds estão marcando aqui a 7.0 para a equipe da casa, 1.44 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Napoli para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora na partida entre Real Sociedade e Vila Real pela La Liga, na classificação, o Real Sociedade é o 7º colocado com 13 pontos em 7 partidas, marcou 12 e sofreu 11, tem um saldo positivo de 1. O Vila Real é o 9º colocado com 12 pontos em 7 partidas, marcou 10 e sofreu 2 gols, tem um saldo positivo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Real Sociedade, vem de 2 vitórias seguidas. O Vila Real, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Real Sociedade venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2.50 para a equipe da casa, 2.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5, como segunda opção de aposta, casa com empate. Agora pelo Brasileirão Série A, na partida entre Fortaleza e Avaí, na classificação, o Fortaleza é o 11º colocado com 38 pontos em 30 partidas, marcou 30 gols e sofreu 32, tem um saldo negativo de 2. O Avaí é o 19º colocado com 28 pontos em 30 partidas, marcou 28 e sofreu 47, tem um saldo negativo de 19. Nos últimos 5 jogos em casa do Fortaleza, 23 vitórias e 2 derrotas. O Avaí, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Avaí venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 1.50 para a equipe da casa, 8.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Fortaleza para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. E passando para a próxima e última tip na partida entre Fluminense e América Mineiro, na classificação, o Fluminense é o 3º colocado com 51 pontos em 30 partidas, marcou 48 e sofreu 36, tem um saldo positivo de 12. O América Mineiro é o 8º colocado com 42 pontos em 30 partidas, marcou 27 e sofreu 30 gols, tem um saldo negativo de 3.
Nos últimos 5 jogos em casa do Fluminense, 23 vitórias e 2 empates. O América Mineiro, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0 a 0. As odds estão marcando aqui a 1,65 para a equipe da casa, 5,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, houve um e-mail como segunda opção de aposta. Vou deixar aqui Fluminense para vencer. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse domingo. Peguei aqui para vocês uma duplinha de ambas marcam, Salernitana e Verona, e Udinese e Atalanta, ambas marcam. Essa duplinha de ambas marcas gerou um DD de 2,83, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$287. Pegamos aqui para vocês outra duplinha, Arsenal com empate e Napoli para vencer. Essa duplinha gerou um DD de 2,09, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$208. E peguei aqui para vocês uma tripla de over 2,5 Bodoglin e Sandford, over 1,5 Real Sociedade e Vila Real e over 1,5 Utrecht e Alkmaar. Essa tripla de over gerou um ODD de 1,99, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$199. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!